Vamos lá então, quarta-feira. Os dois temas novos de quarta-feira eu não fiz, né? Porque ontem eu tinha a prova de ginecologia para fazer, então eu deixei esses temas para fazer hoje. E aí a gente fica com os dois temas novos de quarta-feira e os dois temas novos de quinta-feira. Né? Os temas de revisão eu acabei de fazer já, de completar aqui as perguntas. A maioria foi hard trivia. E hard trivia não testa tanto a gente quanto as questões, né? Então eu prefiro quando é questão. Mas já entendi aqui a cena do hard working, que no fim da semana, ou quando a gente está caminhando para o fim da semana, né, do meio para o fim, ali tem menos questões. E aí no finzinho mesmo só tem hard trivia. Então sexta-feira ali, por exemplo, nos temas de revisão só hard trivia. Beleza, né? Vai ser assim. Então vamos lá. Infertilidade, ética e questões legais, tuberculose diagnóstico. Vou começar com tuberculose aqui, imagino que seja um tema que seja mais relevante. E aqui, tuberculose diagnóstico, a gente vai reconhecer as manifestações clínicas e radiográficas da tuberculose e conhecer as vantagens e limitações da bastoscopia no escarro, teste molecular e cultura de escarro no diagnóstico da tuberculose, né? Eu nunca estudei tuberculose, né? A gente só fica ouvindo falar o tempo todo sobre tuberculose, mas eu nunca vi nenhuma aula de cursinho sobre tuberculose. E então isso deve ser demonstrado agora quando eu for tentar responder aqui as questões de tuberculose, né? Mas vamos lá. Vou baixar um pouquinho mais isso aqui. Vamos lá. Mulher de 22 anos, previamente rígida, procura unidade de pronto atendimento com queixa de tosse há um mês, com expectoração em moderada quantidade, início amarelado, mas se tornou hemoptóica há uma semana, acompanhada de dor em aperto do lado esquerdo do tórax desde o início do quadro. Né? Então, uma paciente com essa queixa aqui, que tivesse aí 60 anos, 50 e poucos anos, eu pensaria num diagnóstico de tumor, né? Mas aqui a gente tem essa tosse de início amarelada, então talvez por isso aqui, né, é importante colher informação na semiologia, porque talvez por isso aqui a gente consiga caminhar mais para um diagnóstico de tuberculose, né, de uma afetação infecciosa. E aí seguindo, nega outras queixas, exame físico regular, estado geral, temperatura de 37,9, né, subfebril aqui, febre baixa. Frequência cardíaca é de 96, respiratório 22, PA 110/90 e oximetria de 95. A oximetria aqui dela já está caindo. Pulmões, roncos difusos, estertores subcrepitantes e crepitantes em campo médio e inferior esquerdo. Depois de realizado o radiograma de tórax, a conduta é coletar 3 amostras de escarro para pesquisa de bacilo álcool ácido resistente, tomografia, sorologia para paracoco, iniciar antibiótico terapia para cobertura de germes de flora mista. Né? Acho que aqui, coletar as amostras de escarro, né? Tomografia de tórax também encaixa bem. Né? Porque eu tenho uma condição subaguda e tal, seria uma foto melhor do meu tórax. Mas as amostras do escarro aqui vão caminhar mais para o diagnóstico de tuberculose. Tosse, expectoração hemoptóicos há um mês em paciente jovem devem indicar tuberculose como principal hipótese diagnóstico. Atualmente, o teste rápido molecular para tuberculose, TRM-TB, está indicado para diagnóstico de tuberculose pulmonar e laringe em adultos e adolescentes. Por detectar DNA de bacilo, complexo M tuberculoses, é útil para o diagnóstico e triagem de cepas resistentes à rifampicina. Interessante. Entretanto, em municípios que não disponibilizam do exame, né, imagino que a esmagadora maioria, a clássica baciloscopia de escarro ainda pode ser utilizada para diagnósticos sintomáticos respiratórios, devendo se realizar em 2 amostras, uma no primeiro contato com o paciente e outra, independente do resultado da primeira, no dia seguinte, com coleta preferencial ao acordar. Interessante. Sobre o uso do teste rápido molecular para o diagnóstico da tuberculose, é incorreto afirmar que
Uma de suas principais vantagens é a rapidez de obtenção no diagnóstico. Com certeza, o exame é exame útil no acompanhamento e tratamento para a definição de cura bacteriológica. Aqui eu não sei, hein? Permite identificação de cepas com resistência à rifampicina, acabamos de ler isso. Permite estabelecer o diagnóstico de tuberculose em alguns casos com esfregaço negativo para Bar, acredito que sim. E oferece maior especificidade para o diagnóstico de tuberculose pulmonar que as outras técnicas disponíveis. Mais específico? Então, eu acho que... Será que ele é útil nesse sentido? É isso, né? Ele não é útil nesse sentido do acompanhamento. Vamos descobrir melhor o porquê. Tá. Tem sensibilidade nesse caso de até 90%, superior à baciloscopia, sensibilidade. Está indicado para o diagnóstico de novos casos de tuberculose para identificar rapidamente a resistência à rifampicina, mas não deve ser utilizado como segmento ou caso de retratamento, pois pode detectar bacilos mortos ou inviáveis. Então essa é a ideia, né? Ele vai identificar ali uns restos que não produzirão mais quadro clínico, mas mesmo assim ele segue identificando e a gente não vai conseguir usar esse tipo de exame aqui para poder dar seguimento. A norma no Ministério da Saúde do Brasil para identificação de casos de tuberculose pulmonar fundamenta-se principalmente na busca ativa de sintomáticos respiratórios, definidos como aqueles com tosse por pelo menos quantas semanas, né? Ali a gente viu a citação de um mês aqui, né? Acho que eu vou responder 4 semanas, que é a única referência que eu vi, mas são 3 semanas então. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Acho que isso aqui é só uma coisa para gravar mesmo. No entanto, existem populações especiais em que a definição varia. Há 2 semanas pessoas que procuram unidade de saúde ativamente ou diabéticos, qualquer período profissionais de saúde, portadores de HIV/AIDS, entre outros. Os imunodeprimidos, então, qualquer período tem que fazer esse caminho aí do raciocínio tuberculose. Raciocínio tuberculose, nossa, eu tô preguiçoso. É o frio. O frio acaba comigo aqui. Adulto jovem brasileiro com história de tosse produtiva, febre irregular e astenia há 1 mês. Um quadro arrastado, um quadro subagudo. Fez uso de amoxicilina no início do quadro, sem melhorar a clínica, né? Alguém já tinha suspeitado, né, na primeira semaninha ali em que ele chegou com a queixa, alguém já tinha suspeitado de pneumonia bacteriana. Realizou 3 baciloscopias, todas negativas para Bar. Sua radiografia de tórax interna mostrada abaixo. Legenda: Bar, bacilo, álcool ácido resistente. Considerando que o paciente permanece com os mesmos sintomas, o exame mais indicado para confirmar o diagnóstico mais provável nesse caso seria, e aí, né, tuberculínico, cultura do escarro, que aqui foi só pintado, né? Se a gente fizer a cultura, será que cresce? Broncoscopia, escarro induzido. Acho que cultura do escarro faz sentido, né? Então, cultura do escarro aí. O teste molecular pode falhar, sua sensibilidade é próxima a 90%. O teste com melhor acurácia é a cultura. O problema é que o resultado não é imediato, pode demorar até 2 meses em métodos não automatizados. Eita. Atualmente o Ministério recomenda que a cultura seja solicitada para todos os pacientes casos suspeitos, adicionalmente ao teste molecular ou à baciloscopia. Exceção feita às situações em que o teste molecular for negativo e que tenha ocorrido melhora clínica. Detalhe importante é que casos como esse, podemos considerar o tratamento empírico da tuberculose, sempre acompanhando a evolução com muito critério. Então essa é a ideia, né? Que tem mais sensibilidade aí para nós, que vai melhorar a nossa capacidade de diagnóstico desse paciente, vai ser a cultura do escarro, né? Ele já fez tratamento com amoxicilina, não curou. O que a gente vai ficar pensando aqui mais? Imagino que o tratamento empírico aqui encaixe bem. Tem a telectasia aqui, dessa região mais superior, né? Eu não sei qual que é essa fisiopatologia, mas eu consigo imaginar. Só não quero falar aqui porque pode ser bobagem. Tuberculose, doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, pode
manifestar-se sob diferentes apresentações clínicas que podem estar relacionadas com o órgão acometido. Ok, então a gente está falando de TB extrapulmonar. Sobre as formas de apresentação dessa doença na infância, analisa-as com as afirmativas abaixo e assinale a correta. Difícil, né? Eu não sei nem no adulto, que dirá na criança. Em crianças acometidas por tuberculose, as formas pulmonares são mais comuns que as pulmonares. As formas mais frequentes são ganglionar periférica, pleural, óssea e meningoencefálica. Acho que não. Criança abaixo de 10 anos, a forma pulmonar difere da do adulto, pois costuma ser abacilífera, isso é, negativa no exame bacteriológico devido ao reduzido número de bacilos nas lesões. Isso aqui faz sentido. Forma miliar mais frequente em imunodeprimidos é uma forma grave, com padrão de sepse grave, bacteriana múltiplas, cavernas pulmonares bilaterais, mínima manifestação extrapulmonar e alta taxa de mortalidade. Eu não sei se é mínima manifestação de extrapulmonar aqui. Forma pleural é uma apresentação extrapulmonar frequente em adolescentes. Tem início abrupto, tosse produtiva e febre, com padrão multibacilífero, podendo ser facilmente confundido com pneumonia bacteriana. Em crianças tem-se como localização mais comum a tuberculose óssea, as articulações das mãos e joelhos. Não sei, acho que não também. Ossos pequenos, né? Acho que eu gostaria de marcar essa daqui. Olha, faz sentido, né? Que eu tenha manifestação exacerbada na criança, que tem um organismo muito menor, mesmo com poucos bacilos. E aí eu vou ter o exame bacteriológico negativo. Mas vamos ver aqui. Ganglionar periférica, pleural, óssea e meningoencefálica. Ué, errado. Ah, tá. Errado. A forma pulmonar é mais comum em crianças. Sítios extrapulmonares ocorrem em 20% dos casos. Seria estranho, né? Que a forma extrapulmonar fosse mais comum do que a pulmonar. Por quê, né? O que confere esse fator de proteção do tecido pulmonar na criança se o bacilo prefere essa região no adulto já? Né? Aqui a B, forma pulmonar tuberculose e tal. Além disso, muitas vezes as crianças não são capazes de expectorar, dificultando o diagnóstico por baciloscopia. Sintomas podem ser inespecíficos, lembrar da tríade: redução do apetite, perda de peso, tosse crônica. Tá bom, que a gente ia pensar em outras coisas antes, né? Mas é uma tosse crônica com essa evolução mais subaguda, né? Mais arrastada e tal. Deve dar para diferenciar num quadro clínico. Se eu tô pensando em outras causas de tosse na infância. Não vou ler tudo, não. No complexo primário tuberculoso, a lesão pulmonar pode ocorrer em qualquer local do pulmão. Quadrante posterior dos pulmões, predominante nas regiões dorsais do pulmão, junto a um brônquio pré-segmentar. Acho que em qualquer local do pulmão, na verdade. Qualquer local do pulmão. Classicamente é vista como um pequeno nódulo arredondado, com mais regular e densamente calcificado. Às vezes em mais se acompanha de linfonodo calcificado na região hilar. Essa lesão denota a resolução do foco, não a evolução do local para a doença. Mais frequente no lóbulo inferior direito, pela simples razão de apresentar o maior segmento do pulmão, com o brônquio principal mais largo e verticalizado, né? É o que a gente escuta na faculdade o tempo todo, né? Lobo inferior direito dá mais pneumonia lobar por causa da anatomia, sempre. Esse é o grande ponto. Já foram todas as questões. O que você está falando isso? Responde todas já. Responde todas já. Aqui tá marcando como se não tivesse respondido essa última. Conhecidas manifestações clínicas e radiográficas da tuberculose? Na verdade, não.
Na verdade não, né? Foi bem intuitivo aqui. Conhecer vantagens, estações baciloscopia no escarro, teste molecular, cultura no escarro, diagnóstico. Na verdade também não, né? Acabei de aprender, acabei de ouvir pela primeira vez sobre essas questões. Vamos seguir aqui com infertilidade, ética e questões legais. Só tem 3 questões, vamos rapidinho. O CFM, em abril de 2013, publicou uma nova resolução que adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida no Brasil. De acordo com essa nova resolução, essa é a opção certa sobre reprodução assistida no Brasil. A idade máxima das candidatas à gestação é de 52 anos. Nossa, acho que não, hein? 52 anos? Muito alto esse número. O número máximo de embriões a serem transferidos varia de 2 a 4, de acordo com a idade da receptora. Isso aqui não me parece nenhum absurdo. Caso de gravidez múltipla, é permitida a redução embrionária quando exceder o número máximo de embriões permitidos. Não sei se isso aqui é. As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos parceiros num parentesco consanguíneo até terceiro grau. Nem sei se isso aqui é permitido no Brasil. Isso aqui faz sentido pra mim, a B aqui. Olha lá. É a B mesmo. Vamos seguir. Casal infértil por falência ovariana, mulher 45 anos, homem com 51. Decide realizar FIV após consulta com o ginecologista. Quanto ao aconselhamento, de acordo com a resolução do CFM de 2015, deve-se relatar que a doadora de óvulos não pode ter mais de 35 anos para garantir que o óvulo seja saudável e a gestação seja mais segura. Não, acho que se ela ainda ovula. Agora, casal infértil por falência ovariana. Tá. Permitir que o casal pague a uma vizinha de 30 anos que tem prole completa para doar seus óvulos para que eles realizem fertilização in vitro. Acho que não pode pagar, não. Não pode pagar ninguém. Escolher no banco de gametas da clínica óvulos compatíveis com as características fenotípicas do casal para a realização da fertilização in vitro. Informar que a idade máxima, tanto para a mulher quanto para o homem, para a técnica de reprodução assistida é de 50 anos, impossibilitando o casal em questão. Não, nada a ver. Mas agora não pode ter mais que 35 anos? Por que será, né? Olha, essa daqui encaixa bem, né? Mas não, era A mesmo. Regras devem ser seguidas em relação à reprodução assistida e doação de gametas. A doação não poderá ter caráter lucrativo ou comercial, isso aqui era óbvio. Pagar ninguém pelo óvulo, não. Isso é um absurdo. Parece Handmaid's Tale. A idade limite para doação de gametas de 35 anos para a mulher e de 50 para o homem. A escolha dos doadores é de responsabilidade do médico assistente. Dentro do possível, é garantir que o doador tenha a maior semelhança fenotípica e máxima possibilidade de compatibilidade com a receptora. Tá, entendi. Ela tá que a doadora de óvulos não pode ter mais de 35 anos para garantir que o óvulo seja saudável. É isso mesmo, né? Doação de gametas até 35 anos e 50 anos para o homem. Então a gente não vai escolher no banco de gametas da clínica de acordo com características fenotípicas, né? A gente tem que discutir essa cena aqui, nesse cenário aqui da doadora de óvulos com a pessoa. Casal homoafetivo, masculino, 26 a 32 anos, procura atendimento por desejo de gravidez. São 2 homens. Sugeriram a irmã de um dos parceiros para doação de ócitos e cessão temporária de útero. Qual opção deve ser indicada em acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina vigente? Doação de até 4 ócitos pela irmã de um dos parceiros e cessão temporária de útero pela mesma. Doação anônima de ócitos com transferência de até 4 embriões para a irmã de um dos parceiros. Ressarcimento financeiro é um absurdo. Anônimo, sem parentesco parceiro. Não, esse aqui não. Anônimo de ócitos com transferência de até... Bom, 4 embriões para a irmã de um dos parceiros. Essa doação tem que ser anônima ou pode ser da irmã? Anônima faz mais sentido, né? Que se for da irmã, o filho é dela, pô.
Vou colocar anônimo. Aí, se for da irmã ou filha dela, né? Não sei se é esse. Conheci os limites éticos. Mano, quase que sim. Doação e recepção de gametos. Esse que eu vou colocar aqui não, esse daqui eu vou colocar aqui não também, na verdade. Né? Dois temas que acabei de visitar, nunca vi isso na vida, né? Primeira vez. Tem que ver com mais profundidade, tem que fazer um estudo com mais profundidade e eu quero repetir mais questões sobre esse tema. E vamos lá, né, para pausa.